Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais uma segunda-feira de estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. Perdoe-me, mais um comentário de sábado, né? Antes de começarmos o comentário, vamos para uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, agradeço os mentores, guias, guardiões, agradeço todos os anjos guardiões. Nesse estudo, né, nesse comentário de sábado, o objetivo é levar informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peça permissão, envio vibrações positivas para os idosos, para os enfermos, né? Peço para os irmãos e as irmãs que estão que fizeram a passagem da vida material para a vida espiritual, peço para cada um paz, luz, consciência, perdão. Peço a cura de todos os enfermos, peço vibrações positivas para os idosos, peço para os irmãos e as irmãs que estão passando apuros por causa dos flagelos destruidores de Deus. Peço para cada um, aqueles que fizeram a passagem da vida material para a vida espiritual, peço para cada um paz, luz, consciência, perdão. Aqueles que estão passando sofrendo, né, por causa dos flagelos destruidores de Deus, eu peço vibrações positivas de consolo, com paz, harmonia, compreensão, entendimento, compaixão, misericórdia, fé verdadeira, piedade, fraternidade, amor nos seus corações. Peço vibrações positivas para os criminosos. Peço peço a paz, né, para todos os países do planeta Terra, a paz para todos os planetas, a paz para o universo, paz para o Brasil, paz para o presidente Lula, paz para o presidente Trump, que amoleça o coração desse presidente, né, no discernimento entre o ter e o ser. Todas as vezes que ele opta por ter, ele traz desarmonia para o planeta, né? Então, que ele possa optar em ser, né? Eu peço paz entre os Estados Unidos e Irã, paz entre Israel e Irã, paz entre Israel e Líbano, paz para todos ali do Oriente Médio, paz para Rússia e Ucrânia, né? E peço também competência e sabedoria para os presidentes e governantes que possam governar respectivamente seus países. Peço vibrações positivas para os sofredores, necessitados, inadimplentes. Peço a compaixão e a misericórdia para eles. Deus, né? Peço a permissão a Deus, né, para dar por iniciado mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. O comunicado, né? O filme Nosso Lar 3, a narrativa dele será desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo mestre Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Quem tem um livro, estude. Quem não tem e possa comprar, compre para estudar. E quem não possa comprar, entra na internet, que lá tem vídeos falando sobre o livro. Então vamos estudar. O comentário de sábado de hoje é amizades afins. Então vamos entender amizades afins. Amizades afins é aquela que nós temos afinidade, né? Então, quando assim a gente tem um amigo, uma amiga, né, que é uma amizade sincera, que a gente pode contar sempre com essa pessoa, no fundo do coração, ela está sempre conosco, nos momentos bons e ruins, né? Então, por quê? Porque existe uma afinidade. E essa afinidade, ela não é trazida da agora nessa encarnação, ela é trazida de outras encarnações. Por isso tem essa afinidade, né? Que em relação a esses amigos, eles já passaram
pelo estado de divergência. Então, só criaram de convergência ou nunca tiveram divergência, só criaram convergência. Então, são amizades afins. Amizade de convergência é aquela que toda ela tem briga, aquela que a pessoa fala mal da outra, né? Faz maledicência, prejudica a outra, né? Então, são amizades de convergência, elas têm convergência do passado, então todas as atitudes erradas entre elas ali naquele momento, elas não têm essa consciência, né? Mas todas as formas delas interagirem uma com a outra é de divergência de encarnações passadas, não é nada nessa encarnação. Então, agora, nós podemos também transformar uma amizade que vem de divergência em convergência, né? É quando a gente chega a perdoar, né? E ser perdoado também, porque não adianta nada se falar em uma divergência, só o outro lado errado e você não, então você teve erros também, né? Então, e aí, do nada, as pessoas, do nada entre aspas, né? Procuram uma convergência, né, de uma amizade. Às vezes a pessoa assim, olha, eu não falo, não acho aquela pessoa metida, a pessoa assim ridícula, mas depois se aproxima, há uma aproximação, e essa aproximação traz uma convergência, uma afinidade, né, porque essa divergência que ela tinha da outra foi anulada, foi acabada, e aí não tem consciência disso, só eles têm consciência que uma perdoa a outra sem saber, né? Você tem conhece uma pessoa, mas a pessoa acha que aquela pessoa é metida e tudo, mas depois que você vai conhecer ela profundamente, você vê que não é nada daquela pessoa. E aí vão, às vezes, trocando confidências, né? Então, o que é? É uma amizade afins, porque vocês se conhecem já saiu de uma convergência, de uma divergência, passou para uma convergência, né? Então se tornou essa amizade tendo afinidade, né? Então a amizade afins nesse contexto. Ou ela tem teve uma divergência no passado, e aqui essa divergência se torna em convergência, ou nunca tiveram divergência, ou tiveram divergência e tiveram convergência em outras encarnações, e nessa encarnação tem muita afinidade. Tá? Aí é que está o negócio, aquela tua história. Essa amizade, em outras encarnações, pode ter sido homem, esposa, né? Pode ter sido filhos, né? Pode ter ocorrido isso. Né? Porque às vezes as pessoas têm uma divergência de casal aqui nessa encarnação de pai e filho, porque já foram esposa e esposo em outras encarnações. Então é o exemplo que eu pego aqui do pai de Divaldo com a irmã. Eles não se falavam. Por que eles não se falavam? Porque eles tinham uma divergência, não sabiam por que um tinha um ódio do outro. Sendo pai e filha, né? Um tinha ódio, não se gostavam. Aí no final o Divaldo teve uma revelação, e lá essa revelação falou que eles, em encarnações passadas, na última encarnação, eles foram, tiveram uma relação íntima, né, de homem e mulher. E o pai dele, né, não quis mais saber dela, desmanchou, e ela ficou chateada com esse, e vieram junto, né, e aí no final eles se perdoaram. Né? Ele estava para morrer, né? Eles se perdoaram. Que aí Divaldo foi e contou essa história para eles, e eles se perdoaram, né? Então essa é a questão da amizade afins. Então você pode ter um relacionamento ou não, nessa encarnação só ser amizade, ou não sair fora dessa amizade num relacionamento, né? Nessa encarnação. Mas tem que entender que essa divergência, ela não é nova, ela é antiga, e pode ter uma questão de relacionamento também, né? Agora, só que eu coloquei no título como afins, tá? Eu não falei nada de divergência, eu estou só fazendo essa colocação
de uma amizade afins, né? Como ela vai se tornar de algumas maneiras, que eu expliquei aqui agora, né? Até mesmo no final de uma encarnação, no final, no caso do pai do Edivaldo Franco, ele foi já no final, né? Ele já praticamente na morte dele, ele e a filha se perdoaram, né? Então você pode também ocorrer ter essa afinidade já no final também, de vida ou dos dois, ou de cada um, né? Ou de um só, né? Então aí vai depender muito da necessidade que haja dessa convergência, né? Para ter essa afinidade toda de amizade. Eu só até volto a fazer essa colocação. Essa afinidade de amizade não é só de homem com homem, mulher com mulher, homem com... Não, pode ser um casal que tem amizade. E tem uma afinidade nessa amizade, né? O tema aqui é afinidade. Mas eu só colocando como surge essa afinidade, né? Só isso, nesse contexto. E o porquê de uma grande afinidade. Então, o que é que acontece? Na encarnação futura do pai do Edivaldo Franco com essa moça, a afinidade vai ser muito forte. Eles vão estar juntos para provar que estão ali afinados, né? Um com o outro. Então, a afinidade deles, porque já no final da encarnação do pai, eles se uniram, então eles souberam o que era. Né? Porque quando eles voltam para o mundo espiritual, eles vão saber o que é. Porque quando a gente volta para o mundo espiritual, nós temos consciência. É a mesma coisa no sonho. Nós temos consciência da nossa encarnação. Né? Mas quando acordamos, esquecemos. Entra no véu de esquecimento. Né? Então, quando... eu não estou dizendo que eles, na próxima encarnação, vão se lembrar disso. Mas vão ter uma afinidade, que não vão saber de onde que é. Essa afinidade... vai estar muito sólida na próxima encarnação, porque eles vão estar juntos, né? Seja lá qual tipo de relacionamento, de amizade que eles vão ter afins. É isso aí. Então eu não tenho mais nada para falar sobre o tema de hoje, eu passo para a prece e encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um culto lá, né? Então, por mais um comentário de sábado, perdão. O comentário de sábado, o objetivo desse comentário de sábado foi atingido, eu ter levado uma informação para uma irmã ou irmão que estavam necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão à irmã ou irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia. Amém.